Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos falar de circunferência e círculo. E o que? As divisões entre eles, o que pode ter de elementos importantes. Então, se liguem aí que é um assunto muito cobrado em provas. Vamos ver o início, então, a parte de circunferência e círculo. Tem diferença, professor, circunferência e círculo? Eu sempre falei círculo para circunferência, falei circunferência para círculo. Cara, para sua prova não tem nada a ver uma coisa, tipo assim, não tem nada a ver a definição aí. Você tem que saber o que que é. É um negocinho redondo lá. Então, sabendo isso, meu, tá ótimo para sua prova. Mas a definição formalzinha, assim, para circunferência seria o quê? É o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância r de um ponto fixo denominado o centro da circunferência. Caraca, professor. É isso aí. Bom, temos a circunferência, temos o centro, são todos os pontos que estão aqui a uma mesma distância. R, e essa distância R é o que a gente chama de, depois de raio. Então, são todos o lugar geométrico desses pontos que estão aqui, ó. E círculo? Círculo, então, seria o quê? O conjunto de todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto fixo O é menor ou igual a que uma distância R dada. Então, é todos os pontos internos, interiores aqui, ó. Todos os pontos que estão dentro, ó. Ou sob a circunferência. Aí é o círculo. Então, aí a gente consegue fazer o que com ele? A gente consegue fechar ele. Então, o círculo é o quê? É onde a gente consegue encontrar a área. Se enquanto o círculo é o que a gente consegue encontrar na área, a circunferência é só o contorno. Então, olha só, quando a distância ela é nula, o círculo se reduz a um ponto. Poxa, se eu tiver só isso aqui, ó, é um único ponto. E o ponto, ele não tem definição, são entes primitivos. A gente assume que aquilo é um ponto, pronto, e acabou. O círculo, então, ele é a reunião da circunferência com o conjunto de pontos localizados dentro da mesma. Então, esse daqui é o nosso... Tudo isso daqui é o nosso, então, chamado de círculo, tá certo? Mas círculo e circunferência, cara, dá na mesma porcaria. Para resolver isso, chamando de círculo e circunferência, não importa. Para nós, matemáticos, que isso tem, sim, uma certa relevância, que você precisa saber diferenciar um do outro, um é o lugar geométrico de todos os pontos que distam aquele mesmo valor. Mas, enfim, é circunferência e é círculo. Ok. O que é importante para nós sabermos e conhecermos? Isso, primeiramente, raio, corda e diâmetro. Só tem uma circunferência aqui, ó. Raio, corda e diâmetro. Raio é o quê? A distância entre o centro e a extremidade. Diâmetro é o quê? É de um lado ao outro, passando pelo centro. E corda é que vai ligar dois pontos da circunferência. Quaisquer dois pontos? Sim, quaisquer dois pontos. Então um diâmetro também pode ser uma corda? Exato, o diâmetro pode ser uma corda. Aliás, o diâmetro é a maior das cordas, então um diâmetro também é uma corda. A corda também é um diâmetro. Um diâmetro é uma corda, tá certo? Não é que todas as cordas serão diâmetro. Por exemplo, essas daqui, ó, nenhuma delas será diâmetro. Somente essas que passarem pelo centro. Então, todas elas que estão nas extremidades, só que passam pelo centro, são cordas, só que também são diâmetros. E diâmetro, ele é o dobro do raio, tá bom? Porque precisamos de dois raios para termos um diâmetro. E falando um pouquinho de área agora. Como a gente consegue calcular a área de um círculo? A área de um círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, essa daí que é a área de um círculo. E o perímetro, ou comprimento de um círculo, de uma circunferência, é dado por... Comprimento é 2 vezes π vezes r. Esse π aí é aquele lá que vale 3,14. Não, ele não vale 3,14. A gente aproxima ele para 3,14 quando é dado no enunciado. Ele é um número irracional, olha, já não tem fim. Tem aí já descobriram até mais de 30 milhões, bilhões aí de casas decimais após a vírgula, mas não chegaram ao fim, então ele é irracional. E quem que é esse π? Π nada mais é que o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Como esse número aqui nunca vai dar exato, aí a gente aproxima ele para π, chama de π. Tá certo? E em algumas provas a gente utiliza 3,14, o 3. O enunciado vai te dar qual o valor que você vai precisar
utilizar, tá certo? Mas aqui temos então a fórmula para a área e a fórmula para perímetro de circunferência de círculo. Continuando. Agora vamos falar sobre posição relativa de uma reta e uma circunferência. Olha só, o que são a reta secante ou uma circunferência? Nós temos uma circunferência aqui de um centro qualquer O, e aí a reta secante é aquela que vai secar a circunferência? Não, ela vai interceptar em 2 pontos, ela vai cruzar em 2 pontos. Sendo assim, a gente consegue garantir algo aqui para nós que é sensacional, que é maravilhoso. O quê? Ó, a distância desse O até a reta é menor que o raio da circunferência. Porque o raio da circunferência, ele vem até aqui. Então o raio, ele é maior, o raio da circunferência é maior do que a distância da reta até o centro dessa circunferência. Certo? O que é uma reta tangente, então, a uma circunferência? Eu tenho uma circunferência qualquer de centro aqui, ó, e uma reta que cruza num único ponto. Então essa reta aqui, ela é tangente, ó. E aqui forma 90 graus com o raio. Então, neste caso, a distância do centro até a reta, ela é igual ao raio. E o que é uma reta que vai ser chamada de reta externa ou exterior? É que eu tenho uma circunferência e tenho uma reta que passa fora dela, que não tem nenhum ponto em comum. E aí o que a gente pode garantir? Ó, que essa distância aqui, ela é maior agora do que o raio, porque o raio só vem até aqui, e a distância é daqui até aqui. Tá certo? Então isso nós podemos garantir aqui para vocês de posição relativa de uma reta com uma circunferência. Agora, se a gente for pensar em posição relativa, aí ó, de duas circunferências, reta tangente em comum. Cara, o que seria isso? Eu tenho duas circunferências, que ela tem, ó, retas tangentes em comum. Isso aqui é uma tangente, isso aqui é tangente, isso aqui é tangente, isso aqui é tangente. Então elas têm aí o quê? Retas tangentes em comum. Então, retas que é tangente a uma e a outra ao mesmo tempo. Bom, o que mais nós vamos ter aqui, ó? Circunferências internas. Circunferências internas é aquela que está uma dentro da outra. Então, tem uma circunferência e tem outra circunferência. Aí dessas circunferências internas, a gente pode depois ver as tangentes internas, que vai ser o caso dessa. Mas também, circunferências internas, também podemos ter as concêntricas, que também vai estar internas aqui assim. Tá certo? Então, já resumindo, o que seriam circunferências concêntricas? Que possuem o mesmo centro. Então, se eu tenho uma circunferência aqui, posso ter uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Todas essas circunferências são chamadas de circunferências concêntricas, porque possuem o mesmo centro. E circunferências tangentes? Aí foi o que eu falei, ela pode se abrir em duas, que pode ser as externas e as internas. O que seriam, então, as circunferências tangentes externas? Assim, ó, uma circunferência aqui e a outra circunferência aqui, ó. E aí, o que a gente garante, ó? Que a distância entre os dois centros, a distância de C1, do centro 1 até o centro 2, é igual ao raio da primeira mais o raio da segunda, ó. Então é o raio de uma mais o raio da outra. Isso é maravilhoso. E circunferências secantes? São circunferências assim, ó. Eu tenho uma circunferência aqui e uma outra que corta ela. Então ela tem 2 pontos, ó. 2 pontos em comum. E a distância entre os centros, ela é menor do que a soma dos raios de cada uma delas. Por quê? Está sendo menor do que o raio da primeira que vem até aqui. Ó, o raio da primeira vem até aqui e o raio da outra vem até aqui. Então, a soma dos raios é maior do que essa distância aí, tá bom? Fora isso, olha só, o que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar em ângulos central e ângulo inscrito. Só tem isso daqui, ó. Uma circunferência aqui de centro O, qualquer. Ângulo central é esse daqui, ó. Então, esse aqui é o meu ângulo central. Ângulo inscrito é aquele ângulo que está em qualquer
posição aqui, ó. Só que se eu pegar esses ângulos que estão escritos, só que estão aqui, ó, na mesma abertura aqui, ó, esse valor é a metade do central. Então, é alfa dividido por 2. Aqui, ó, se eles estão no mesmo, também é alfa por 2. Aqui, ó, se estão com essa mesma abertura, também é alfa por 2. Aqui, ó, também vai ser alfa por 2. Aqui, também. E assim, sucessivamente. Então, em outras palavras, é como se eu tivesse isso daqui, ó. Se esse ângulo aqui, ó, vale 70 graus, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vale 35 graus, porque ele vale a metade do ângulo central. Em outras palavras também, se eu tivesse isso daqui, ó, se esse ângulo aqui for 40 graus, e se eu pegar esse daqui, ó, esse pontinho, e levar qualquer lugar para cá e qualquer lugar para cá, movimentando só esse daqui e não movimentando esse e esse, por exemplo, colocando aqui, ó, esse ângulo aqui também vai ter os mesmos 40 graus daquele outro. Então, serão ângulos congruentes, ângulos iguais. Isso, então, temos a ver com ângulo central e ângulo inscritos em uma circunferência. Olha só, vimos aqui, ó, vimos diversas partes teóricas para vocês irem se acostumando, relembrando até, tá certo? Então, chegou a hora de nós fazermos o que, como sempre fazemos, vemos sempre a parte da teoria, depois a gente sempre aplica um pouquinho em questões que podem ser cobradas ou que já foram cobradas em provas, tá bom? Vamos ver essas questões, então, como esse assunto aqui de circunferência e círculo pode ser cobrado assim para vocês na sua prova? Olha só, acompanhem comigo. O triângulo ABC está inscrito na circunferência de centro O. Que triângulo ABC? Tem triângulo desenhado aqui? Não. Pô, professor, você esqueceu de desenhar? Não. Se ele está falando triângulo ABC, cara, é um triângulo qualquer, que eu vou chamar de A, B, C. Muito bem. Olha só. E ele fala o seguinte, ó. Está inscrito. Então, se está inscrito, existe uma circunferência que está passando aqui. Nossa, parece um ovo minha circunferência aqui, mas enfim, considera como se fosse uma circunferência, tá? Ele está inscrito na circunferência de centro O. Então, ele está inscrito nessa circunferência de centro O. Aí, qual é a outra informação que ele traz para nós aqui? Ó, é o seguinte, o ângulo OAB. Então, OAB. Quem que está no meio? O A. Então, esse ângulo OAB, ele mede 28 graus. E o ângulo ABC, ele mede 65 graus. Então, ele pede para descobrirmos quem? Ele pede para que nós descobrimos o valor de quem? Do ângulo ACB. Então, ACB é quem? ACB. Ele quer descobrir este valor aqui. Se ele quer descobrir este valor, primeiro passo, olha só. Eu tenho que pensar no seguinte, essa abertura aqui, ó, é de 65 graus, certo? Correto? Então, se eu fizesse isso daqui, ó, aqui não tá dando 65 graus? Não, da circunferência, esse aqui não é o central que pega ele? Sim. Então, quanto que mede esse ângulo aqui? 130. Por quê? É o dobro daquele. Bom, o que mais agora que nós podemos pensar aqui? Fecha aqui, ó. E agora? O que a gente pode pensar disso daqui? 28 graus é o quê? É este ângulo aqui, não é? Só que, ó, você concorda comigo que isso daqui que vai até aqui não é um raio, e o que vai até aqui não é outro raio? Sim, é outro raio. Então eles possuem o quê? A mesma
medida. Logo, aqui vale quantos graus? Também vale 28 graus. Muito bem. Se eles valem 28 graus, e aqui vale 28 graus, então no total eu tenho 56 graus. Esse ângulo aqui vai valer quantos graus, então? O que falta para 180. Por quê? Porque aí fecha um triângulo. Então é 180 menos 56. 4, 7, 2, 1. Então aqui eu tenho 124. Cara, só que você concorda comigo que se aqui no meio, onde eu já coloquei ali, era 130 graus, ele também forma um triângulo. Ó, esse aqui também forma um triângulo, onde aqui e aqui também é raio. Então esse lado, esse ângulo e esse ângulo são iguais, porque esse lado e esse lado são iguais, ó. Então se eu tenho 130, para 180, falta 50. Logo, cada um desses ângulos aqui vale 25 graus. Então, esse pedacinho aqui vale 25 graus. Muito bem, será que eu consigo descobrir esse pedacinho aqui? Consigo. Esse pedacinho aí eu vou descobrir agora fazendo esse daqui. Mas quanto que vale ali? Poxa, eu não sei ainda. Eu sei que eu tenho 130, eu tenho 124. E o quê? Tem uma outra forma de se pensar aí. Fazendo o quê? Poxa, eu não tenho que aqui valia 130, ó, 124, esse pedaço aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui que agora já virou uma emboleira. Eu tinha um triângulo que estava inscrito aqui, de centro O. Eu tinha que aqui era 130. Eu tinha que aqui era 124, tá? Aí aqui era 28, que foi dado. E aqui era 65, tudo. Muito bem. Aí aqui eu descobri que era 124, não é? Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma abertura que esse aqui? Só que ele é o ângulo da circunferência e esse daqui é o ângulo central. Então, de novo, cara, ó, se aqui é 124, aqui vai ser quanto? A metade dele, não precisava nem ter feito tudo aquilo que eu estava fazendo. Então é só saber que esse cara aqui é a metade do 124, então daqui dá 62. Agora, se eu tivesse continuado naquilo lá, eu saberia que aqui era 25. E aí, eu ia descobrir esse valor aqui, ó, através de 360 menos esses dois, e aí sabia que a metade do que faltava para 180 era o valor de cada um desses daqui. E aí, somaria esses dois e chegaria no 62 da mesma forma. Mas depois, você só pensar que aqui, ó, tudo é o ângulo de extremidade, enquanto esse daqui é o central, que vale 124. Então, a metade de 124, 62. O que nos remete à alternativa C. Tá bom? Questão número 2. Um amuleto de formato circular caiu ao chão e rolou por 160,14 centímetros. Sabendo-se que o amuleto tem 1,5 centímetros de raio, calcule quantas voltas completas esse amuleto deu nesse percurso. Utilize π igual a 3,14. Eu tenho que saber primeiro quanto que é o comprimento desse amuleto. Para quê? Para fazer a divisão do total de centímetros que ele percorreu pelo tanto que dá em uma volta. Qual que é o comprimento dele, que é em uma volta, que é o perímetro dele. O comprimento de um círculo, de uma circunferência, é 2π vezes R. Então aqui é 2 vezes 3,14 vezes R, que é 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 3,14. Então, 3 vezes 3,14, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 4, 42, 3 vezes 3, 9. Então, o comprimento aqui é 9,42, ou seja, uma volta completa tem 9,42 centímetros. Mas por quantos centímetros que ele rolou? 160,14? Então, ele quer saber quantas voltas completas que tem neste percurso. Então, é só eu fazer agora 160,14 dividido por 9,42. O primeiro passo da divisão com vírgula é igualar as casas após a vírgula. Igualando as casas após a vírgula, eu posso cortá-las. Como já tem duas casas para cada um desses daqui, já eliminamos a vírgula.
E agora? Agora é só dividir 16.014 por 942. Tem que pegar esses daqui, que dá uma vez. Tenho que emprestar. Então, olha só, 11 menos 2, 9. 9 menos 4, 5. 15 menos 9, 6. Desce o 4. Daí, agora, será 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 4, 28, mais 1, 29, vão 2. 7 vezes 9, 63, mais 2, 65. Olha só que legal. 0. Então, quantas voltas completas que ele deu? Alternativa B, 17 voltas. Alternativa correta. Tudo bem? Próxima questão. Olha só, há pouco tempo os pneus de bicicleta eram medidos em polegadas, gerando dificuldades ao entendimento do tamanho da roda, pelo fato dessa unidade de medida não corresponder ao padrão brasileiro. Beleza. Pela norma ISO, estabeleceu-se uma nova referência de medidas, agora em milímetros, que corresponde ao diâmetro interno do pneu. Considerando um pneu aro 26, cuja nova medida corresponde a 571 milímetros, qual é o comprimento da circunferência que corresponde à medida externa e à interna desse aro, respectivamente? Então, eu tenho que descobrir o comprimento da circunferência externa e o comprimento da circunferência interna desse pneu. Só que tudo em milímetros, cara. Só que, olha só que legal. Ele deu a forma para a gente fazer essas conversões. Primeiro, 1 polegada, ele deu para a gente considerar como sendo 2,5 centímetros. Tá certo. Então, eu tenho que converter para centímetros para depois fazer a conversão para milímetros. Porque de centímetros para milímetros é só multiplicar por 10. Muito bem. Bom, eu tenho 26 polegadas. Cada polegada tem 2,5. Então, 26 vezes 2,5, isso vai dar quanto? 6 vezes 5, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 0, 5, 6. Agora, só que isso daqui é em centímetros. Só que eu preciso trabalhar com milímetros. Então, é vezes 10. Muda a vírgula uma casa para cá. Então, dá 650 milímetros. Agora é só achar o comprimento da circunferência interna, que é com 571, e o comprimento da circunferência externa, que é com 650. Como que eu faço isso? Não é 2πr? Então, 2πr. Eu vou considerar o π sendo 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, é 6 vezes o raio. Agora, basta achar o comprimento da circunferência externa e o da circunferência interna, certo? Só que o comprimento não é dado por 2πr. Ele falou para considerar o π sendo igual a 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, é 6 vezes o raio. Só que, olha só, 571 é o diâmetro. O raio é a metade disso, tá bom? Então, 571 dividido por 2, isso daqui dá 285,5. Então, vezes 6. Isso para... vamos trocar aqui, ó, que aqui eu coloquei externo, mas é interno. Interno. E a externa é a metade dos 650, que é 325 vezes 6. E agora vamos multiplicar, ó. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 5 vezes 6, 30, mais 3, 33. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. Volta uma casa, então 1713. E agora? E a externa? 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Então, a externa é 1950 e a interna 1713. E ele pediu como? Olha a ordem. Externa, depois interna. Então, 1950 e depois 1713. O que nos remete à alternativa B. Próxima questão. Olha só.
Essa aqui é mais simples do que aquela, tá? Ó. A figura a seguir mostra um retângulo circunscrito em dois círculos tangentes. Se a área cinza formada pelos dois círculos é igual a 72 π centímetros quadrados, qual é o perímetro do retângulo? Para saber o perímetro, tem que saber esse e esse, beleza? Muito bem. Só que esse daqui, cara, ó, ele é 2 raios, 2 vezes o raio. E esse aqui, ele, ó, 4 raios, 4 vezes o raio. Então, para isso, eu preciso descobrir o raio dessa circunferência aí, desse círculo, aliás. O que ele me deu? A área total é de 72 π, não é? Quantos círculos nós temos? Nós temos 2 círculos. Isso significa que a área de cada círculo é 36 π. Por quê? Ué, porque eu tenho 2 círculos idênticos, 2 círculos iguais. Se eu tenho 2 círculos iguais aí de área 72, cada círculo vai ter 36 π centímetros quadrados de área. Mas como que é a fórmula da área de um círculo? É πr quadrado, igual a 36 π. Π com π vai embora, r ao quadrado igual a 36. Então, r é igual a raiz quadrada de 36. R vale 6. Se o r vale 6 centímetros, matou a charada. Por quê? Quanto que vai valer a largura aqui do meu retângulo? 2 vezes 6, 12 centímetros. E quanto que vai valer o comprimento aqui do meu retângulo? 4. 4 vezes 6, 24. E ele pede o quê? Qual é o perímetro do retângulo? O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, 24 mais 24 mais 12 mais 12. 24 mais 24, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 12, 72 centímetros. Sendo assim, o perímetro é de 72 centímetros. Então, pessoal, olha só, vimos aqui a parte de área, também de círculo, envolvido um pouquinho dos quadriláteros, que era o retângulo. Temos outras questões anteriores de ângulo inscrito e o ângulo da circunferência, perímetro também vimos. Preste atenção que tem diversas formas, então, de serem cobrados exercícios que envolvam círculos e circunferências. Podem ser contextualizados com outros tipos de dados também, igual nós vimos aqui. Vamos continuar, então? Próxima questão. Questão número 5. Olha só. Qual o diâmetro de uma circunferência? Então ele pediu qual o diâmetro de uma circunferência cuja soma do raio com o diâmetro é de 37,5 centímetros. Bom, mais tranquilo que os outros isso daí, se você souber interpretar. Sabemos o quê? Que o diâmetro, ele vale o quê? 2 vezes o raio. Tá bom. Aí ele falou o seguinte, cuja soma do raio com o diâmetro. Soma do raio com o diâmetro. Então, raio mais diâmetro é 37,5. Mas o diâmetro vale quanto? 2 vezes o raio. Então, R mais 2R, 37,5. 3R dá 37,5. R é 37,5 dividido por 3. Então, ó, 37,5 dividido por 3, 0. Cortou. E agora? Agora tem que pegar aqui, ó, o 37. Uma vez, sobra 7. Desce o 5. E agora, quantas vezes? 2. 2 vezes 30 dá 60. Para 75, 15, vírgula, acrescenta um 0. E agora aqui sobra não, dá 5 vezes. 5 vezes 30, 150, ó. E aí, se anula e não sobra nada. Então, o valor do raio é igual a 12,5 centímetros. Mas o que a questão estava pedindo? Qual o diâmetro? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, o diâmetro, ele vale 2 vezes 12,5, que dá 25 centímetros. Que vai ser, então, a alternativa C, 25 centímetros, ok? Vamos para a última questãozinha sobre circunferência e círculo para matarmos este assunto aqui. E olha só que é uma questãozinha mais teórica, não vamos precisar fazer conta nenhuma nessa
questão aqui, ó. Apenas interpretar. Muito bem, ó. Seja O o centro de um círculo de raio R. Um círculo de raio R. E O é o centro desse círculo. E seja Dzinho, a distância de O até a reta R. Tá bom, eu tenho uma reta, então, R. Não estou falando que essa reta é aqui, tá? Eu tenho essa reta R e tenho esse círculo aqui de centro O e raio R. Beleza. E ele está falando o seguinte, essa distância, a distância do quê? Do centro até a reta Rzinho, ela é menor que o raio. Então, ó, o raio está aqui. A distância está aqui, ó. Aqui está a distância. Aqui está o raio, ó. A distância é daqui até aqui. O raio é tudo isso aqui. Aí ele fala, o que essa reta vai ser, então, desse círculo? Ela vai ser secante, exterior, tangente, interior é o círculo passando pelo centro do mesmo. Então, interior passando pelo centro do mesmo seria isso aqui, ó. O centro aqui, ó, passando pelo centro. A distância seria 0. Tangente dá aqui, onde a distância dela é igual ao raio. Exterior está fora. Quando ela está fora, a distância ela é maior do que só o raio. O raio está aqui e a distância está toda aqui. Então, a distância ela é maior que o raio quando ela é exterior. E quando ela é secante, que ela está cortando aqui, ó, em 2 pontos, a distância é menor, que é o dado dessa questão. A distância aí, ó, ela é menor que o raio. Se a distância ela é menor que o raio, então ela é secante. É o que nós temos na alternativa A. Então, pessoal, ó, vimos vários exercícios aqui que podem envolver circunferências e círculos, tá certo? Portanto, bons estudos e até nossa próxima aula. Até mais!